Bom, mais uma vez estamos aqui para poder falar a respeito da ligação de motores monofásico, né? Muitas das vezes aí nós lidamos tanto com motor trifásico que acabando não dando atenção ao motor monofásico. Bom, eu vou estar falando aqui a respeito de alguns motores monofásicos, né? Porque existem motores monofásicos de 6 pontas, motores monofásicos de 4 pontas, motor monofásico de um capacitor permanente, motor monofásico de 2 capacitores. Então a gente vai estar vendo aí como são, na verdade, aí essas diferentes ligações, essas diferentes configurações de ligações. Lembrando que nós estamos numa sequência aqui de vídeos, desde o diagrama elétrico para instalar automaticamente chave boia, que eu falei com vocês que eu vou deixar aqui também, né, sempre que eu gravar esses vídeos aqui, o link para vocês estarem acompanhando os outros vídeos para poder estar assim, pegando passo a passo essa instalação. Eu quero dizer para você que eu sou o Ney Godoy e você está no canal RSK Electropower. Então, se você é novo por aqui, eu recomendo que você seja um inscrito no canal e também ative aí esse sininho da notificação para que você possa estar acompanhando todas as pequenas videoaulas que eu vou estar lançando por aqui, para que você possa assim estar pegando passo a passo, né, o conteúdo de qualquer instalação que eu vou estar fazendo aqui, no caso aí do diagrama elétrico, tá? Quero dizer para você também que nós vamos estar lançando vídeos aqui, videoaulas, né, sobre energia solar, né, como fazer dimensionamento e como fazer instalação. Quer dizer, vai ter muita coisa boa vindo por aí, tá ok? Então, fica aí com a nossa vinheta e eu volto já já com a nossa instalação de motor monofásico. Bom, o primeiro motor que nós vamos estar vendo aí é justamente esse aqui, ó. O motor de fase dividida. Bom, o motor de fase dividida, ele na verdade tem essa característica porque, diferentemente do motor trifásico, ele não possui um campo girante. Por isso é adicionado aí um enrolamento, vamos dizer assim, auxiliar, para poder auxiliá-lo na hora da partida. Bom, aí nós temos aí a configuração de como é esse motor e como é o seu funcionamento. Nós vamos estar lidando aí com dois tipos de diagrama, um diagrama assim elétrico propriamente dito e um outro aí para poder entender como é que ele funciona. Então nós temos aí essa parte circular aqui, né, esse círculo aqui, que está na verdade aí simbolizando o rotor. O que viria a ser o rotor? O rotor é aquela parte que fica dentro do motor, que fica girando constantemente ali, né, por efeito de indução eletromagnética por conta dessas bobinas aqui. Então, o rotor, ele tem aí essa função de estar transformando, né, vamos dizer assim, a energia elétrica em energia mecânica, né, para poder estar produzindo esse trabalho mecanicamente. Bom, aqui nós temos aqui algumas bobinas, nós temos 1, 2, 3 bobinas, sendo que essas duas bobinas aqui, ó, que tem na verdade a numeração de 1 e 2, e essa que tem a numeração de 3 e 4, nós vamos estar aí tratando delas como bobinas principais. E essa aqui, né, está na função de enrolamento auxiliar ou bobina auxiliar. Por que auxiliar? Porque ela fica somente um período na hora que o motor é ligado. Na hora que o motor é ligado, ela tem ali a função de, na verdade, estar criando um campo magnético auxiliar para que o motor possa sair, né, do seu estado de inércia para o estado de movimento. Então, toda vez que você ver aí um motor de 4 fios, lembrando que esse motor monofásico é um motor monofásico de 4 fios, você vai ter uma numeração aí de 1 e 2 para uma bobina e de 3 e 4 para outra bobina, tá ok? E aqui nós vamos ter essa aqui que é o enrolamento auxiliar. Aqui embaixo eu tenho, na verdade, aí
a simbologia, né, de uma chave de partida, ou então chave centrífuga, que trabalha em conjunto com o platinado. Nós vamos ver mais à frente aí o que seria esse platinado. Bom, vamos agora analisar a questão da configuração da ligação do motor monofásico de 4 pontas. Eu tenho aqui o terminal de número 1 e tenho o terminal de número 2. Ou, na verdade, o fio de número 1 e o fio de número 2. Então, aqui, esses dois números estão me informando que um é o início da bobina e o outro o final. Da mesma forma, eu tenho aqui o 3 e o 4. Um me informando que é o início da bobina e outro me informando que é o final da bobina. Essa bobina aqui, os terminais delas ficam conectados internamente, de forma que você não terá acesso. Um deles vai no platinado, ou melhor, na chave centrífuga, que é a chave de partida, que vai estar conjugada lá atrás com o platinado. Então ele sai daqui, vai na parte do lado do platinado, e aqui ele sai da parte do platinado e vai ficar conectado junto com o terminal de número 4. Ok? Então vamos entender agora essa ligação aí, ó. Vamos começar pela fase, tá? Aqui eu tenho um interruptor, tá? Uma chave de, vamos dizer assim, de acionamento, né? Um dispositivo de controle. E eu vou ter aqui, ó, ele alimentando o número 2, porque a ligação do motor monofásico para uma tensão de 127 volts, eu tenho que estar conectando aí o quê? Eu tenho que estar conectando, se nós vermos aqui, ó, eu tenho que estar conectando 2 com 4, olha aqui, ó, 2 com 4, tá? Então eu pego o final de uma bobina com o final de outra bobina e também vou estar conectando o 1 com 3. 1 com 3. Então vamos seguir aqui, ó. Minha fase está conectado com 2, final de uma bobina, e está conectado com 4, final de outra bobina. Os meus dois outros fios, um tem que estar conectado no 1, é igual está aqui, e está conectado no 3. Então, resumindo aí, numa ligação de 4 fios motor monofásico, eu uno o fio 1 com 3 e depois eu vou unir o 2 com 4. E assim eu terei a minha configuração de ligação para um motor de 127 volts a 4 fios. Vamos dar uma olhada aí como é que se comporta o funcionamento deste motor a partir do momento que eu fecho esse dispositivo de controle. Bom, fechei, então eu energizei todas as bobinas, o motor partiu para um determinado sentido. A partir do momento que eu chego a uma determinada velocidade, essa chave se abre, eu tiro o enrolamento auxiliar e quem fica na linha é enrolamento principal. Então eu fico somente com uma tensão em cima da bobina que tenha os terminais de 1 e 4 e de 1 e 2 e de 3 e 4. E assim ele vai funcionar até que eu venha a desligá-lo. Tá? Bom, aqui eu tenho aqui esse ângulo aqui de 90 graus. Por quê? Porque espacialmente essas bobinas, ou seja, a bobina principal em relação à bobina auxiliar, ela está dentro do motor espacialmente num ângulo de 90 graus. Por que isso? Para poder fazer uma fase, ou melhor, para poder produzir, vamos dizer assim, entre aspas, uma fase que ela possa pegar e dar esse arranque. Na verdade, não é mais uma fase, que aqui só tem fase neutra, mas é uma forma que ela é colocada estrategicamente a 90 graus, justamente aí para ter, vamos dizer assim, entre aspas, uma fase fictícia. Mas, na verdade, é para criar um campo magnético que vai estar fazendo com que esse motor dê a sua partida. Lembrando que essa bobina não pode ficar constantemente no funcionamento, senão ela se queima, pois ela não foi produzida para estar operando em todo momento que o motor estiver ligado. Por isso, essa chave centrífuga aqui embaixo tem a função de tirar ela quando chega a uma determinada velocidade. Então, por isso que eu tenho aqui justamente esse ângulo aqui de 90 graus, tá? Para a gente estar assim entendendo que na verdade ela foi colocada propositalmente para que houvesse um deslocamento, vamos dizer assim, né? Nós temos uma defasagem aí de
uns graus para que possa se dar partida nesse motor como se fosse criando uma outra fase. Mas na verdade não é uma outra fase, é somente o posicionamento estratégico que essa bobina está ali dentro do motor, ok? Bom, aqui eu tirei aqui coloquei esse catálogo da WEG para você saber aonde é que fica esse motor, essa chave centrífuga, juntamente com o platinado. Então aqui está o conjunto, né, que fica lá atrás, na tampa defletora, lá atrás, aonde quando o motor atinge uma determinada velocidade, então ela se desconecta, ou seja, na verdade ela abre o circuito auxiliar e mantém somente as bobinas principais trabalhando. Aqui eu tenho o meu rotor, ou o meu induzido, que é aquela parte que eu falei, né, que é aquele onde está escrito rotor. Então esse aqui é o rotor, e lá aquele círculo está simbolizando essa parte que fica girando constantemente dentro do motor. Essa parte aqui é onde está contido as bobinas, ou seja, a bobina principal e a bobina auxiliar. Numa visão assim muito mais nítida, nós temos aí aqui, ó, o centrífugo, tá? Que é o dispositivo que através de uma mola, ou seja, quando a rotação ela atinge uma força maior do que essa mola aqui, né? Uma força centrífuga maior, então o que acontece? O que acontece é que ela atua fazendo com que esse platinado aqui do lado, que ele venha abrir esse contato, que aquelas bobinas auxiliares, ela vai ficar solidária, tá? Ela vai ficar solidária a esses terminais aqui. Bom, lá foi o diagrama que nós vimos lá foi, na verdade, aí uma ligação, uma configuração para 127 volts. Aqui nós vamos ver essa configuração para 220 volts. Nós vemos que quando nós temos uma tensão de valor maior, a ligação do motor sempre terá o objetivo de colocar bobinas em série, porque agora estará recebendo uma tensão de valor maior. Tensão mais baixa, ligação em paralelo. Tensão mais alta, ligação série. Estarei colocando um vídeo aqui futuramente sobre assunto de ligações série e paralelo para que você possa entender um pouco mais nitidamente. Vou ver se eu consigo colocar ainda esta semana. Então vamos ver aí como é que fica aí essas configurações desses enrolamentos. Esses enrolamentos aqui, nós temos aqui, ó, uma ligação do 2 que continua aqui, numa ligação com a bobina auxiliar, e temos aqui a bobina principal. As numerações continuam a mesma, a chave de partida também aqui continua a mesma. Vamos ver como é que se comporta essa ligação dentro dessa configuração. Vamos ver primeiro o fechamento. Olha, eu tenho que fazer uma ligação, agora é diferente. Outrora eu tinha uma configuração, agora eu tenho outra. Ou seja, eu alimento, no caso, o terminal 1, que está em série, tá? Olha só, está em série, sai pelo 2 e vai para o 3. Então aqui como é que fica a configuração dessa ligação? Eu vou jogar a fase em 1 e 4 e vou fechar em série as bobinas 2 e 3. Então eu coloquei em série por causa do valor da tensão. Se uma ligação paralela for realizada e for feita a ligação com uma tensão de valor maior, a bobina se queimará. Fechando aqui o meu dispositivo de controle, então eu tenho um motor girando, né, aí, e as bobinas sendo energizadas, e a partir do momento que vai chegar aquela velocidade, então, novamente, a bobina auxiliar sairá. Essa bobina auxiliar, ela é desconectada, seja no modo para configuração de ligação 220, ou seja, para 110 volts. Bom, aí está o diagrama que eu falei, que é um diagrama, vamos dizer assim, mais técnico, né? Lá foi assim um diagrama assim meio, vamos dizer assim, mais para didática, mais para ensino. O verdadeiro diagrama que simboliza o motor elétrico é esse aqui, que é até um pouco mais fácil de se compreender a ligação. Veja que a numeração dos terminais das bobinas são as mesmas. Eu tenho 1 e 2.
tá? Uma bobina, início e final, e eu tenho 3 e 4, início e final, e aqui eu tenho a minha bobina auxiliar, e aqui eu vou ter o meu dispositivo de controle para tirar, na verdade, aí, ó, essa bobina auxiliar. A partir do momento que eu fechar minha chave de controle ali, ó, acontece a mesma coisa e o motor vai aumentando a sua velocidade até chegar a 80%. E quando chegar a 80%, desconecta a chave auxiliar, centrífuga, e aí a minha bobina aqui ela é desconectada. E vai ficar somente quem no diagrama, dentro dessa ligação, só vai ficar aí as bobinas, né, 1 e 2, 3 e 4. Quando eu falei outrora, veja que ó, essa ligação é uma ligação paralela, tá? Ó, paralela. Se você já estudou circuitos paralelos e circuito em série, você vai perceber que numa ligação para 127 volts, ela tem que ser feita numa ligação paralela. Agora nós temos uma ligação diferente. Vamos analisar aqui. Nós temos aí as bobinas com as mesmas numerações. Tenho 3 ligado aqui com a minha auxiliar. Faço uma ligação série. Ó, veja que está a ligação série aqui. Ó. Segue o mouse aí. Está uma ligação série. Vamos ver como é que se comporta essa ligação dentro dessa questão aí de uma configuração de um motor monofásico a 4 fios para uma tensão de 220 volts. Olha aí. Eu tenho a ligação aqui conforme a anterior, né, a energização, mas numa ligação série, a chave vai abrir quando chegar a 80% da velocidade ou do RPM do motor, desconecto essa bobina e aí fica tudo funcionando normalmente somente com a bobina principal dentro do circuito. Bom, eu quero dizer para você que eu sou o professor Ney Godoy e estou aqui passando essas informações. Se você não é inscrito no canal, lembre-se de se inscrever e ativar as notificações, porque estarei lançando outros vídeos falando sobre a configuração de ligação de motor monofásico. Um grande abraço e aguardo você aqui no próximo vídeo que nós vamos estar lançando aqui.